Mateus capítulo 3, verso 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mais uma vez, grande Deus, o Senhor dá a oportunidade de vivermos para poder ouvir Sua palavra, para pregar Sua palavra, e nós desejamos mais de Ti, do Seu entendimento, do Seu Espírito, para que todos nós venhamos refletir a palavra do dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero usar mais um tópico da mensagem do irmão Branham. Alguém tinha de entrar em cena naquela ocasião. Em cada tempo havia um povo que sabia que algo ia acontecer. Eles sempre sentiam algo. Se a gente nota pela palavra do profeta que Noé percebeu quando viu que Enoque foi embora, ele já foi preparar a arca. Israel, na aflição do Egito, sendo escravizados no Egito, clamando por um libertador. E eles pressentiam que aquilo estava chegando. Muitas vezes, quando os primeiros sinais acontecem, quando Moisés chegou diante de Faraó e aquilo negou, não foi o que eles pensaram, não foi nem o que Moisés pensava, porque chegou ao invés de fazer um sucesso, o que Moisés fez, Janes e Jambres fizeram também. Então não foi uma coisa esperada por eles que tivesse alguém ali no Egito que fizesse algo daquela forma. E existia. Mas havia um clamor dentro do povo, aquele clamor por um libertador. Todo mundo que está em aflição, em dor, está clamando por saúde, por libertação.
Então Israel estava clamando por uma libertação. Mas como seriam libertos se não tivesse um libertador? E o libertador tinha que ser dentro dos seus irmãos, ou dentre seus irmãos. Não adiantava, eles não esperavam um libertador fora, tinha que ser dentro de seus irmãos. E nós sabemos que Deus levantou ali dentro a Moisés, um libertador. O povo precisava de um libertador. E aquilo estava dentro deles, de ver alguém entrar em cena naquela ocasião. O Moisés pensou que na ocasião que ele matou o egípcio era a ocasião certa, mas não era. Ainda teve que ir para o deserto e esperar 40 anos. A gente pega esses tempos que todo mundo pensava que nós saberíamos tudo no tempo do irmão Brana, e Deus ainda diz não diga a ninguém. Ainda deixou coisa para trás. Lá com Moisés, foi problema de Moisés. Moisés, ele viu a aflição do seu povo, então ele matou aquele egípcio e o enterrou na areia. Mas aqui foi uma operação de Deus. Lá foi uma operação de Moisés. Moisés achou que dava certo. Mas aqui, irmão Brana teve que ouvir Deus e não falar a terceira puxada claramente para a igreja. Sempre vem para um povo e passa para outro. Ele veio para o que era seus, conforme São João capítulo 1. Os seus não receberam, que eram os judeus. Aí ele partiu para os gentios. Ele veio com um poder de salvação, mas não podia fazer tudo. O próprio Cristo. Ele disse que ele não podia. Eu tenho coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar isso. Então eu não posso falar isso, eu tenho que deixar para outra ocasião. Quando alguém entrar em cena para este fim. Moisés não pôde levar o povo totalmente a Canaã, porque precisava de entrar em cena a Josué. Eles sabiam a necessidade de outro entrar em cena. A gente pensa, por que isso? Porque Deus já não perdoou Moisés? Ele diz, você mesmo faz trabalho. Mas Deus não é assim. E em Deus estava tudo os tipos. De se Moisés não falhasse, não podia entrar Josué. Entrar à toa, tinha que haver uma falha. Isto estava mostrando o que Deus faria para frente, que se Cristo fizesse todo o trabalho, então para que o Espírito Santo? O Espírito Santo estava completando o trabalho que Cristo não podia realizar. Ele foi até a cruz, mas ele não podia realizar o outro trabalho. O outro trabalho era exatamente de alguém chamado Espírito Santo. Certo? É alguém que é o próprio Cristo em forma de Espírito, entrando em cena naquela ocasião, na ocasião da descida do Espírito Santo. Quer dizer, cada vez que há necessidade de alguém, tem um povo na terra. Se não tivesse esse povo, não precisava de alguém.
Quando você vê um libertador como Moisés, tinha 2 milhões de pessoas que precisavam de libertação. Quando você vê um que pôde livrar Israel das mãos dos filisteus, porque havia um povo que precisava ser livre, não apenas o Sansão, mas ele precisava ser usado para poder trazer a Israel, naquele dia, um livramento. Então Deus tem o homem, como diz o profeta, Deus tem o homem e o povo da hora. Deus teve Noé e o seu povo, Noé e mais 7. Sempre é muito pouco. Deus teve Elias e tinha 7.000 que Elias não conhecia, que não havia dobrado seus joelhos a Baal. E assim Deus vem trabalhando. A igreja foi pequena nos dias de João Batista, uma igreja muito pequena. O homem tinha um ministério, como Jesus falou, nascido de mulher, não tinha nenhum maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus era maior do que ele. E o menor no reino dos céus foi Jesus, que se fez menor para poder vir aqui, para nos libertar, para nos salvar. Bom, temos um libertador, temos um salvador, nós já aprendemos isto, temos um revelador. Então, em cada ocasião, precisa de entrar alguém em cena. A maioria das pessoas não aceitam porque eles querem continuar com aquela mensagem anterior. Vocês veem que os judeus não aceitaram, quiseram continuar com Moisés. Mas não era Moisés, agora era Cristo. Nos dias de Pedro, você sabe que o povo queria continuar com Jesus. Mas agora era Pedro, que o Espírito Santo veio, foi sobre Pedro. O primeiro convertido, é incrível, mas o primeiro convertido foi Pedro. O pregador, se ele não for convertido, ele não tem nada a fazer no púlpito. Ele não tem o que pregar, se ele não for convertido. E Pedro, Jesus falou, quando te converteres, aí você prega para os seus irmãos. Você confirma os seus irmãos. Com todas as falhas que vocês veem em Pedro, ele foi o que estava convertido no dia de Pentecostes, e ele era aquele alguém que tinha que entrar em cena, que o Espírito Santo já não podia usar o corpo Jesus, mas o corpo Pedro, representando quem? A igreja daqueles dias. E vocês veem que Pedro estava pregando para judeus, até que ele chegou aos gentios, mas ele não foi bem com os gentios. Ele foi bem com os judeus. Com os gentios, Deus teve que levantar a Paulo, para Paulo pregar aos gentios a mensagem, o mesmo batismo que Pedro tinha pregado. Agora Deus levantou outro em cena. A gente quer sempre continuar com o anterior, mas Deus sempre tem um em cena para cada ocasião, para cada tempo. Então nós temos o Salvador, e não adianta querer ficar com Moisés. Até hoje eles estão querendo ficar com Moisés. E já passou o tempo de Moisés, chegou o tempo de Jesus. Passou o tempo de Jesus, chegou o tempo do Espírito Santo, e as pessoas podiam dizer, eu só creio se eu escutar Jesus. Agora eles tinham que crer, escutando era Pedro, porque agora eles tinham que escutar um enviado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E não adiantava eles querer escutar a Jesus. Durante as eras
Eles tinham que escutar Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Quando chegou o povo pentecostal, os pentecostais não queriam escutar mais ninguém. Mas a voz de Deus para aquele dia era o seu profeta, William Branham. Veio no tempo dos pentecostais, no tempo dos grandes avivalistas, que não dava para o povo prestar atenção a um a mais. Nós falamos do irmão Branham, vocês conhecem um pouquinho do irmão Branham, os feitos, as revelações que o irmão Branham teve, mas vocês não conhecem o que aqueles homens que estavam perto do irmão Branham tinham também, igual o irmão Branham. Orava pelos enfermos igual o irmão Branham, curava igual o irmão Branham, em nome de Jesus Cristo. Paralíticos andava igual fazia com o irmão Branham, e assim por diante. Então tinha uma mensagem que as pessoas não prestavam atenção, porque tinha mais gente fazendo aquilo. E Deus permite estas coisas, e não era gente errada. Eu quero que vocês entendam isso, porque não era gente errada, era gente ungida. Irmão Allen, irmão Branham chegou a dizer: se ele está na cidade, então eu não preciso ir nesta cidade fazer o avivamento, porque já tem um homem ali. Irmão Branham reconhecia o dom que estava na pessoa. Não é porque ele era o principal, não. Até que naquele tempo de cura divina, William Branham não era o principal. O ministério não era o principal, porque tinha mais gente que operava igual o irmão Branham. Oral Roberts operava grandes coisas, grandes sinais no tempo do irmão Branham. Então, as pessoas não paravam para ver William Branham, porque tinha outros que faziam grandes sinais, grandes maravilhas. Eu tenho dito, hoje sim, hoje para o povo ouvir nós é difícil, mas você tem que saber que não tem só nós também. Aí tem aqueles que no mesmo tempo é levantado para pregar uma terceira etapa, para trazer alguma coisa do 7º selo para o povo. Talvez eles não consigam falar do novo nome, mas eles têm alguma coisa a entregar também no seu tempo. E as pessoas não vão valorizar a mensagem, se ela é a primeira, se ela é principal, porque tem uma mensagem principal. A cura divina com o irmão Branham era a mesma cura divina que estava com os outros. Os outros tinham dons, como o irmão Branham tinha. Mas ele foi levantado para levar um dom maior. O dom maior para todo mundo era a palavra, aquela revelação que ele tinha para todo mundo. Mas as pessoas não prestavam atenção. Por quê? Por causa dos sinais que os outros tinham, igual o irmão Branham. Mas quando chegou a hora da mensagem, eles não prestaram atenção, porque tinham os sinais, eles eram envoltos de sinais, eles queriam ver Deus curando, Deus resolvendo problema, Deus falando para cego enxergar, para paralítico andar. E Deus já estava com uma nova mensagem em 63 e eles não prestaram atenção. Deus sempre faz isso. Alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião. Quando Pedro entrou em cena naquela ocasião, as pessoas não criam nele também. Perseguiam Pedro. Perseguiram tanto que mataram ele e o crucificou. Por quê? Porque não creram nele. Mataram Paulo porque não creram em Paulo, dando por morto, arrastado pelas ruas de Jerusalém.
porque eles não creram nele. Então nós temos um evangelho nesse tempo, de que na ocasião que o evangelho principiou, grandes maravilhas, grandes sinais, grandes perseguições aconteceram. No tempo de Pedro, no tempo de Paulo, no tempo das eras negras e assim por diante, no tempo do cavalo vermelho, que estava matando. E depois Deus começa a levantar a igreja, porque tinha que naquela ocasião que a igreja católica estava oprimindo e que a Bíblia era proibido ler, Deus tinha que levantar alguns homens, alguém tinha que levantar em cena. E vários homens levantaram em cena. Pensa que é para ter um livro desse? Não, para pegar uma folha da Bíblia e usar aquela folha, uma folha da Bíblia, traduzir e pregar uma folha da Bíblia. Agora hoje nós temos de tudo, mas é provável que eles tinham a folha da Bíblia que era do dia, a folha da Bíblia traduzida no dia dele, onde alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião. Tem um nome em inglês que eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir falar mesmo, mas eu vi alguma coisa desse homem, que lá no princípio, lá no tempo de Lutero, antes de Lutero, aí esses grandes homens levantam, faz algo por causa de uma folha da Bíblia. Eles não podiam, eram mortos se pegasse eles lendo a Bíblia. Hoje você tem a Bíblia, todo mundo pode ter a Bíblia. Hoje eles te perseguem se você tem o livro de Brana. Foi muito perseguido o livro do irmão Brana aqui no Brasil também. Mas hoje eles avisam para você não ouvir, é as fitas do Osmar. Não escuta aqueles CDs, não. Então, em cada época, Deus tem alguma coisa para entrar em cena. Não é que a nossa mensagem é alguma coisa. O que nós pregamos, estamos apenas repetindo as pregações de William Branham. Então, não é uma grande coisa. Estamos repetindo esta mensagem. E eu quero deixar isto bem claro, porque alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião. Em todas as ocasiões, tinha que alguém, não é meia dúzia, mas alguém tinha que entrar em cena. Foi por isso que entrou em cena Lutero, excomungou com a bula da Igreja Católica e lançou a hóstia fora, porque ele tinha uma luz maior. Ele era o alguém que entrou naquela ocasião, entrou em cena. Você vai ver homens depois, mas ele era o homem daquele dia. Wesley era o homem daquele dia, ele entrou em cena. Depois vieram os pentecostais, quase 200 anos depois, vieram os pentecostais. E nascendo com o avivamento pentecostal, nascia a criança William Marion Branham. Sempre Deus tem alguém. Alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião. Israel, se tivesse prestado atenção no que Deus estava fazendo com Moisés, eles não deveriam ter feito o que fizeram no deserto. Aqueles homens que andaram ao lado de Moisés, Coré, Datã e Abirão, se eles tivessem prestado atenção de que aquele homem, Moisés, era o homem, era aquele alguém que tinha que entrar em cena e que tirou o povo do Egito, e eles partindo do ministério de Moisés no deserto, e Deus os destruindo,
fazendo a terra abrir a boca e engolindo eles com suas congregações. Isso amedronta um povo, mas eles continuaram dando problema para Moisés. Chegou o ponto de Moisés dizer: esse povo é obstinado. Mas um dia, Deus quis destruir com esse povo obstinado. Moisés pôs na brecha e disse: mata a mim, tira a minha vida. Como o Senhor vai matar esse povo? O que dirão as nações que o Senhor tirou o povo do Egito e não deu conta de levá-los até a terra prometida? Parecia que Moisés tinha uma opinião melhor que Deus. Não era Moisés, era Cristo em Moisés. Para poder falar, Deus usa o homem naquele dia. Deus respeita aquele homem naquele dia. Porque Deus não disse para Moisés: sai da frente, rapaz, aqui quem manda é eu. Com Deus não tem esse espírito de Hitler. Deus, ele sabe quando um ministério tem que entrar em cena. Se ele falou em destruir, o mesmo Deus que falou em destruir Israel era o mesmo Deus que dentro de si tinha: preciso de alguém que entre em cena, alguém que livre esse povo, alguém que liberte esse povo, alguém que interceda por esse povo. E o próprio Deus queria destruí-los. Mas aquele Deus que queria destruí-los era o mesmo Deus que queria salvá-los. Mas precisava de alguém. Tinha que alguém entrar em cena naquela ocasião. Mas a gente vai pensando nisso até chegar no nosso tempo, né? O que Deus tem feito. E termina uma coisa, entra outra, termina Lutero, entra Wesley, termina Wesley, entra Pentecostais, termina Pentecostais, entra a primeira e segunda etapa do Irmão Brana, termina a primeira e segunda, entra a terceira. E aí chegamos a um ponto que parece que tudo terminou. Parece que não tem mais nada. Gente, se o povo não sente necessidade, os que não sentiam necessidade continuaram com Anás, com Caifás. Eles não sentiram necessidade de um Salvador. Então, como sair de Anás e Caifás, sendo que eles não tinham necessidade? Eles não sentiam necessidade. Eu preciso de um Salvador. Não. Quem precisou? Maria Madalena, o Zaqueu, o Pedro, aqueles que estavam mais próximos ali, que foram eleitos para aquele fim. Tem hora que você não vê nada nas pessoas, mas Deus as elegeu para aquela ocasião. Deus elegeu tanto o homem como o povo daquele homem para aquela ocasião. Ele elegeu Lutero e seu povo, Wesley e seu povo, Brana e seu povo, em suas ocasiões. Foi muito bom. Agora deixa eu ler alguma coisa para vocês que o irmão Brana mostra aqui. 267 eventos modernos são esclarecidos por profecia. Ele está aqui do mesmo modo hoje, como ele esteve naquele dia. Ele está falando do dia da ressurreição, Jesus sendo ressurreto e andando com Cleopas e outros. E agora ele chega e diz: ele está aqui do mesmo modo hoje, como esteve naquele dia, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E revelando-se mais hoje do que ele revelou em qualquer outra era ou outro dia. Quer dizer, as pessoas têm que reconhecer isso. No tempo de William Branham, ele está dizendo: ele está aqui hoje. Alguém diz: mas não pode fazer nada mais. Ele está aqui hoje. E para revelando-se mais hoje do que ele se revelou nos outros dias. Quer dizer, nos dias de William Branham,
ele estava revelando mais do que quando se revelou nos dias de Pedro. Nos próprios dias de Jesus. Jesus mesmo disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus estava dizendo: alguém tem que entrar em cena em uma certa ocasião. Alguém vai ter que fazer as obras que eu estou fazendo e maiores do que eu estou fazendo. Agora, quando isso acontece, o povo não crê. O povo dos Estados Unidos deveria ter olhado e dito: isso daqui é o que Jesus falou. Aquele que creu nele está fazendo o que ele fez e mais do que ele fez ainda. Chega no nosso tempo, né? Parágrafo 272. Ele está falando 271. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio como... Eu disse há alguns minutos, disse claramente: bem, não sabeis que eu sou o vosso Messias para esta era? Não sabeis que eu sou ele? Ele não veio falando assim. Deus não tem que falar em nenhuma era. Ele não tinha que chegar através de Moisés. Vocês não estão vendo que eu sou o libertador? Não. Vocês não estão vendo que eu sou o Salvador? Jesus? Não. Você não está vendo que eu sou o sétimo anjo? Então não podia. Quem tem que identificar? O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica dessa maneira. A Escritura identifica quem ele é. Aí você olha para a Escritura, Apocalipse 10, de 1 a 7. Seria nos dias da voz do sétimo anjo, seria revelado o mistério. Então essa Escritura faz você identificar aquele alguém que tinha que entrar em cena naquela ocasião, na ocasião dos Estados Unidos, na ocasião quando tinha até os próprios governos falavam alguma coisa da antiguidade. Kennedy e Jaqueline, sua esposa, falava de Acabe e Jezabel. E tinha que vir exatamente nesse tempo, porque ali na terra estava o profeta Elias. O ministério de Elias, que era o ministério do próprio Jesus Cristo. Por isso William Branham diz: o Elias deste dia é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo tem que operar através de alguém. Não é Jesus Cristo mesmo descer em carne, não. Ele já veio lá atrás, ele já morreu. Agora, quando ele vem através de alguém. Ele opera através de alguém. Ele operou através de Pedro, operou através de Paulo, operou através de Branham. Ele vem operando através de alguém. E esse é o desejo de Deus, é a maneira de Deus se esconder. E ele não tem que falar: você não está vendo que eu sou o João? Não tem que dizer. As pessoas têm que saber o que esta mensagem faria. Eles têm que sentir: estamos precisando de algo. Há anos atrás nós pensávamos assim: estamos precisando, Deus tem que fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa. Fez, nós nem ficou sabendo. A que ficou sabendo, já fez. Mas nós queríamos que Deus fizesse algo. Estávamos esperando que Ele fizesse algo. Aqueles que estão nos encontros de pastores, eles não têm desejo que Deus faça mais nada, porque eles creem que Deus já fez tudo. Era como o povo dos dias de Jesus. Eles pensaram que Moisés já tinha feito tudo e que não precisava do Messias. Agora eles creem que Jesus já fez tudo, não precisa de sétimo anjo. Agora eles pensam assim: sétimo anjo já fez tudo, não precisa de mais ninguém. E se você olhar lá no fundo, parece ser uma verdade, não precisa de mais ninguém. Mas um falou do outro. Um estava falando: alguém tem que vir. A hora que vocês começarem a pressentir a frieza
e a mensagem não ter mais vigor. Então vocês têm que saber que Deus está trazendo alguém para entrar em cena nesta ocasião. E Deus fez isso para nós lá atrás. Entrou em cena através da palavra. Irmãos, a gente não presta atenção ao homem, presta-se atenção à palavra. Jesus falou, não sou eu, é o Pai. Brana dizia, não é eu, é Jesus. Quando chegar o João, ele vai dizer, não sou eu, é o sétimo anjo. É esse ministério. E você tem que prosseguir crendo naquela revelação que Deus está dizendo. Alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião. Eles têm que perceber, nesse tempo, as pessoas não querem, a Goiânia não quer, ninguém mais quer, não precisa de mais ninguém entrar em cena. Por isso estão em confusão. Porque quando alguém entra em cena, é alguém só, é um. É alguém entrando em cena. Escuta, 272. Ele, como João, deixou que a palavra da Bíblia o identificasse, o que ele era para eles. Isso devia ter sido claro bastante. Eles deviam ter olhado em Jesus e dito, esse é o Salvador. Mas eles não prestaram atenção a isto. Eles deviam ter olhado para Brana e dito, esse ministério desse homem é do sétimo anjo. O ministério desse homem é Deus em carne. Olha como ele prega. Isso é Deus em carne. Olha a revelação da palavra. É Deus em carne, não choca. O que ele revela está revelado, está na Bíblia. Alguém diz assim, bom, Caim, filho de Adão. Me mostra um versículo na Bíblia. E eu te mostro que Caim é do diabo. Então, qual a diferença? É que as pessoas são pregadoras, mas são cegas. E pregam, Caim é filho de Adão. Me mostra na Bíblia onde que diz que Caim é filho de Adão. Ele não está nem na genealogia de Adão. Começa Adão, 7. Pulou Caim, pulou Abel. Por que pulou Caim? Porque ele não era dele. Por que pulou Abel? Porque Abel morreu solteiro. Não entra na genealogia. O solteiro não entra na genealogia. Genealogia é para alguém que gerou alguém. Caim gerou. Caim tem uma genealogia à parte. Capítulo 4 de Gênesis é a genealogia de Caim. Capítulo 5 de Gênesis é a genealogia de Adão. Então, você escuta um pregador pregar e o povo glorificar, e eles combatem, e eles perseguem, e diz, olha, Caim, filho de Adão. O povo diz, é verdade. A Bíblia diz, mentira. A Bíblia diz, Caim é do maligno. 1 João 3,12. Agora, adianta a Bíblia para quem não espera nada de mudança? Adianta a mensagem para quem não espera nada de mudança? Adianta alguém quando o povo não espera nada de mudança? Não espera alguém. Para eles não adianta. Mas que Deus faz, porque Deus tem Deus tem meia dúzia. Ele sempre tem alguém. Para aquele dia, Deus sempre tem alguém, e Ele levanta alguém para poder chamar alguém. Amém. Amém. Então aqui está. Se a palavra o tinha identificado, isso devia estar claro. Jesus falou disso. Ele diz, as Escrituras, a qual vocês gostam dela, testifica de mim. Elas não estão testificando de vocês elas estão dando a imagem negativa de que vocês são. Mas essas Escrituras, vós cuidais bem nelas, mas elas testificam de mim. Brana podia ter dito, vocês me perseguem, mas esta Bíblia que vocês têm, essa Escritura, ela testifica de mim. Cada vez que Deus envia alguém, há uma Escritura que testifica daquele alguém. Se não houver, Deus não o enviou.
Se você vê que Deus enviou Lutero, tem escritura, o justo viverá pela fé. Você vê, Deus enviou Wesley, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem escritura seguindo. Olha o movimento pentecostal, curando enfermos, falando em língua, expulsando demônios, no seu dia. Escritura para o seu dia. Eles entraram na ala de 1 Coríntios. Mas veio, o sétimo anjo entrou em cena, tem Apocalipse 10, de 1 a 7, uma escritura que estamos dando. Tem dezenas, estamos dando uma escritura. A escritura fala a respeito daquele alguém que entrou em cena naquela ocasião, que precisava trazer uma revelação superior à mensagem pentecostal. Não podia apenas dar-lhes uma mensagem pentecostal, pulos e gritos, curar enfermos, tudo para o físico. Não, tinha que vir uma coisa maior. E veio na terceira puxada, que é sétimo anjo. E eles não receberam nada. A palavra tinha identificado, isso devia estar claro. O que o sétimo anjo vinha fazer? Revelar todas as coisas. O que Deus diz para ele depois de dar-lhe a revelação? Não diga a ninguém. Então, você tem que saber, existe alguém que o próprio profeta, mesmo que foi antes dos selos, mas irmão Branham estava dizendo de alguém que viria. E eu quero deixar claro isso para vocês. O que nós temos é bom, mas se tiver o João com coisa melhor do que nós temos, vamos para o João. Nós estamos aqui para isso. Nós não estamos para limitar o poder de Deus, a sabedoria de Deus, aquilo que Deus fez, o que Ele está revelando. Não, se tem alguém, se há alguém que tem que entrar em cena nesta ocasião, então vai entrar em cena. Nós estamos aqui esperando entrar em cena, mas temos que saber qual escritura favorecerá esse alguém. 10 de 1 a 7 já foi o sétimo anjo. Agora, se vier João, ele tem que comer o que o sétimo anjo revelou. A qualquer tempo que João aparecer, que esse ministério, eu tenho que fazer como o irmão Branham. Se não é este daqui, Deus levantará alguém. Entende? Deus levantará alguém para mostrar para você qual é o ministério. Mas aí está, tem que ter alguém que entra em cena nesta ocasião. A igreja está precisando de alguém que entra em cena. Alguém entrou em cena no ano 2000. Mas será que a igreja está precisando que mais alguém entre em cena? Que seja o ministério de João para entrar em cena? Está ele em cena? Ou entrará ele em cena, esse ministério? Alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião. Quando o ministério do sétimo anjo entrou em cena, o que você tem que saber? A semente da serpente. Tem que saber. O ministério dele entrou em cena. Ele é ministério de Elias, ministério de Filho do Homem, ministério de sétimo anjo. Então ele revela essas verdades. Aquilo que estava oculto é trazido à cena para nós. Então o que fez o sétimo anjo? Mostrou essas verdades. A semente da serpente passou na arca através das mulheres. Mas quem foi a semente da serpente lá atrás? Foi Caim. Não filho de Adão, filho de Eva. É filho de Eva com a serpente. Eles riem. Eles querem o quê? Aonde está escrito que ele era filho de Adão? Eu quero que vocês me dêem uma escritura. Caim era filho de Adão. E eu estou te dando 1 João 3,12. Caim era do maligno. A genealogia, capítulo 5 de Gênesis, provando que Caim não é filho de Adão, porque se fosse filho de Adão, estaria na sua genealogia. Como eu posso tirar um filho da minha genealogia, se eu gerei ele?
Então não está na genealogia de Adão. Leia a Bíblia. Vocês são eruditos, vocês são inteligentes, vocês são sábios, vocês são quase igual ao vosso pai, que sempre quer tirar aqui e aumentar acolá, mas não quer ficar com a palavra. Jesus diz, ele foi homicida desde o princípio. Aonde é que houve um princípio? Eu sei que houve um princípio no céu, quando Satanás teve aquele princípio, mas teve o princípio na terra. Ele foi homicida desde o princípio. Quando ele foi homicida no céu, não se diz que ele matou, ele ganhou anjos. Lúcifer ganhou anjos para estar ao lado dele como pregadores, como seus defensores. Anjos de luz, anjos estudados, PhDs. E são as melhores pessoas. O que Lúcifer era? Um anjo de luz. Não se fala que Gabriel era um anjo de luz, mas Gabriel ficou. O querubim não fala que ele era um anjo de luz, mas ele ficou. Miguel. Mas por que Lúcifer, filho da manhã, ele foi lançado do céu? Esse não ficou, esse foi lançado, veio para a terra, e na terra ele começou no Éden, como Deus começou no Éden. Ele tinha que começar ali, e ali é que ele começou e trouxe sua semente. Aí Deus expulsou o casal do jardim do Éden, que eles não podiam ficar lá agora, que entrou o pecado, Deus expulsou eles do jardim. Aí vem o menino nasce. E Eva quis acreditar aquele filho a Adão, capítulo 4, verso 1 de Gênesis: alcancei do Senhor um varão. Se você pensa que isso é verdade, se você pensa que ela alcançou aquilo do Senhor, Deus mesmo, então vai na Bíblia, vai na concordância, procura para ver se aquele filho era do Senhor. Os caracteres daquele menino era animalesca a sua natureza. Ele tinha natureza de animal, e ele matou o seu irmão, e provando que ele não era de Adão. Isso foi lá no princípio, porque após o princípio você vai encontrar um matando o outro, mas lá no princípio, se tudo era original, não podia um matar o outro, sendo todos de Deus. Por quê? Que agora ele mata. Mas a mãe dele falou que alcançou do Senhor um varão, a igreja falou, eles crêem. Aí Deus vem e mostra a genealogia. Se ele fosse de Adão, se ele fosse meu, ele estaria na genealogia de Adão. Adão gerou a Sete, Sete gerou a Enos, Enos gerou a Quenã, Quenã Maleleu, Maleleu Jared, Jared Enoque. Cadê o Caim? Não tem Caim. Então não é filho de Adão, é filho de Eva. Alcancei do Senhor. Ela estava dizendo alcancei do Senhor, porque Maria ia dizer lá na frente. Mas o diabo já estava enganando desde o princípio. Maria pode dizer, alcancei do Senhor um varão. Maria, virgem, ela alcançou do Espírito Santo um varão. Agora, Eva, você tem que examinar o que ela falou com a natureza do menino que nasceu. O menino que nasceu era um assassino, matou seu irmão. Então não era de Deus. Por isso São João veio e disse, Caim é do maligno. Você tem que ver a Escritura identificando a pessoa. Se vem o ministério após o irmão Brana, será que tem um ministério após o irmão Brana? Nem se irmão Brana fala, as pessoas não vão crer.
Não vão crer. Olha aqui, ó. Perguntas e respostas, número 12, parágrafo 391, pregado em 12/1/61. Mas deixe-me dizer isto: e haverá uma mensagem, e haverá um mensageiro. Eu creio que se é para ser um homem, isto será alguém depois de mim, depois do 7º anjo, depois de Apocalipse 10, de 1-7. Vem, isto será. Perguntas e respostas, número 12, 391. Não adianta, irmão Brana, falar. Agora eu quero deixar isso aqui claro: se isso tem que acontecer, diz o irmão Brana, será um homem depois dele, depois de William Brana. O homem que a gente vê depois de William Brana é João. É Apocalipse 10, 8-11, que vai ao anjo forte, toma dele o livrinho e come esse livrinho. Então, se tem que acontecer, esse homem vai ter que comer o livrinho e vai ter que pregar para nós esse livrinho mastigado. Isto é, aquilo que nós não sabemos de terceira etapa, ele vai ensinar. Aquilo que nós não sabemos de novo nome, ele vai ensinar. Aquilo que não sabemos do 7º selo, ele vai ensinar. Sim. Se alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião, e alguém tem que entrar em cena para poder explicar o que William Brana não pôde explicar. William Brana não vai entrar em cena para explicar. William Brana diz: é alguém depois de mim. Senão o irmão Brana diria assim: eu vou morrer, só que eu vou ressuscitar e vou falar para vocês isso daí. O que eu não puder falar agora, eu vou falar depois que eu ressuscitar. Não, ele disse: será alguém depois de mim. Então eu tenho que crer na mensagem do profeta. Mas adianta para um povo que carrega a mensagem, mas não crê nela? Adianta para um povo que carrega a Bíblia como os pentecostais, mas batiza tudo no batismo da Igreja Católica, falando Pai, Filho e Espírito Santo? Adianta? Não adianta. Você tem a mensagem, mas não está adiantando para eles. A Escritura está identificando o ministério do dia. O ministério do dia não é o ministério do 7º anjo, é o ministério de João. Isso tem que acontecer. Quero deixar isso assim: alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião, e alguém tem que entrar em cena nesta ocasião. Depois que o irmão Brana partiu, tem que entrar em cena para ser o João. Alguém tem que entrar em cena. Vamos ver quem é, o que ele tem que fazer. Nós ficamos sabendo que o 7º anjo tinha que fazer o ministério dele. Conferimos, o William Brana cumpriu aquele ministério. Agora Deus diz para ele: não diga a ninguém. Agora o que ele não pode dizer é porque o William Brana está dizendo: alguém virá com uma mensagem, e se for um homem, será alguém depois de mim. Então quando esse alguém depois de Brana chegar, ele vai ter que mostrar isso para nós. Ele vai ter que mostrar o que Brana não pôde mostrar, o que o 7º selo é, o que os 7 trovões são, o que disseram os 7 trovões. Esse alguém depois de Brana, é ele que está dizendo aqui. Mas alguém tinha que entrar em cena em cada ocasião. Só que as pessoas não percebem hoje. Aí eu tirei exatamente daqui, o que tinha identificado. Isso devia estar claro. Quem era a promessa que estava contemplando, eles sabiam que ele tinha. Alguém tinha que entrar em cena naquela ocasião, diz o profeta. Mas você mostra para eles, eles não conseguem ver. 279, deixa eu encerrar aqui. 279. Agora o irmão Brana está falando do ministério dele agora, certo? Vou ler coisa, a gente tem que ter luz das coisas, não é pegar todo o parágrafo e pensar que isso fala de João também, não. 279, dessa mesma mensagem: eventos modernos são esclarecidos por profecia. 279, mas virá a esta terra, pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra, sendo a resposta deste dia,
que colocará a noiva em ordem, uma minoria realmente pequena na igreja, e a levantará. Isso mesmo, ele apresentará. Eis aí está aquele de quem eu falei, veja que virá. Agora, se você notar o que o irmão Branham está falando antes, ele está falando exatamente do ministério dele, do ministério de Elias. Mostra o ministério de Elias. Será que não dá para nós percebermos essas coisas? Agora, se isso tem que cumprir também, outra vez, mas virá a esta terra, porque sempre a Escritura repete, e a mensagem também, o seu cumprimento repete. Os 7 trovões foram revelados nos dias de William Branham, mas não pôde identificar tudo. Aí nos dias de João vai se identificar tudo. João vai ter que falar o que Branham não falou. É uma coisa tremenda. Branham tinha que falar o que Jesus falou e o que o 7º anjo estava falando. João tem que falar o que Branham falou e o que Branham não pôde falar. Este é o ministério que tem que vir. Se tem que ser um homem, diz o irmão Branham, ele será um homem depois de mim. Pai, ajuda-nos a tomar sua palavra e ver o cumprimento dela. Eu sei que o que nós temos é bom. Deixe-me ficar com o que eu tenho até que venha alguma coisa melhor. Se tem alguma coisa melhor, o Senhor manda para a igreja, em cada ocasião. Não importa, eu tenho que ver isto, em cada ocasião o Senhor manda algo melhor para a sua igreja. O Senhor mostra a sua revelação, alguém entra em cena. Nós temos visto isto até aqui, Senhor. É apenas uma ajuda para podermos seguir e aguardar mais alguém entrando em cena na ocasião em que estamos vivendo? Ou a mensagem que temos recebido do Senhor, ela é o suficiente? É a mensagem da hora? Tem alguém para entrar em cena? Nós vemos, Pai, até a família do profeta, que poderia entrar em cena, grandes homens, personagens que pela própria mensagem é identificado como profeta. Senhor, mas o que fala do seu profeta, o que fala dos selos, dos trovões, do novo nome, da revelação, do que o Senhor diz para William Branham? Não diga! Eles não podem dizer nada mais, porque eles dizem que vão dizer só o que diz o irmão Branham. Mas o Senhor diz para João: come o livrinho e pregue a povos, reis, nações e línguas. Se tem um João na família Branham, ele não pode pregar só o que o pai Branham pregou. Eles têm que pregar outra mensagem, aquilo que completa o ministério. Como o ministério de William Branham completou o ministério de Cristo, o ministério de João completa o ministério de Branham. Aquilo que William Branham, o 7º anjo, não pôde dizer, João dirá. Haverá ainda um João, Senhor? Haverá ainda um ministério assim? Deixe-me aguardar com o que tenho, deixe-me viver com o que tenho e aguardar. Se o Senhor tem que fazer algo mais, o Senhor fará, e eu estou aqui para ver, para crer, para aceitar. Não quero ser um Anás, um Caifás, não quero ser esse grupo dos Estados Unidos que endureceu o coração e não recebeu mais nada. Não quero ser esse grupo do Brasil que também tem o coração duro e não recebe mais nada. Senhor, se tu tens algo a dar, se tem alguém que trará isto para nós, melhor do que o que nós temos, estou aqui para receber. Ajuda-me, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se isto é isto, então dá-me o consolo, dá-me cada dia a segurança de viver nesta palavra, porque é a que temos até que outra coisa chegue, Senhor. É o que nós temos, não temos mais, mas se tiver alguma coisa, o Senhor dará, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O
dia já vem, faltoso e brilhante, a estrela d'alva já vai despontar. Espero Jesus que ouve triunfante, quando lá na glória meu nome chamar. Eu já faço parte da família Brana, Jesus Cristo é Brana e eu sou também. A família Brana é a luz do mundo e não se envergonha do nome que tem. Ele tem poder, Jesus o Leão, foi um nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana não há redenção, é um nome dado para ser raptado, é para revelação. Neste nome Brana há um sinal eterno, o nome Jesus foi um sinal também. E toda a família no céu e na terra se chamou Jesus no amanhecer. Mas há uma promessa, deu um novo nome, e ele foi dado no entardecer. Ele foi escrito numa pedra branca, e só o conhece quem o receber. Ele tem poder, Jesus o Leão, foi um nome dado para ser batizado e para salvação. Mas no nome Brana não há redenção, é um nome dado para ser raptado, é para revelação. É um nome dado para ser raptado, é para revelação.